Oportunidade. Faz sempre bem quando pessoas que têm amor pelos números, gosto pelos números, se juntam para refletir, para despertar nos outros o gosto pelos números. Dizia eu que os números são o ponto de partida e o ponto de chegada para um raciocínio dedutivo que se quer útil, que se quer construtivo, de projetos sólidos, de projetos sustentáveis. Então, que esse exercício que eles vão fazer nessa tarde, nesse espaço, ajude a repensar, sobretudo, novas formas de ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens o gosto pelos números. Primeiro, é um grande privilégio falar para vossos órgãos de comunicação social e é honroso quando a imprensa vem cobrir eventos de natureza científica. Nós trouxemos a segunda edição do Simpósio de Matemática e Ciências Afins em função dos traumas que alguns professores na sala de aula, alguns engenheiros enfrentam naquilo que é o seu dia a dia. E desse interim trouxemos temas atinentes a terminar com esse trauma que assola os professores e depois a mesma consequência aflige até os estudantes. Temos um tema tecnologias assistivas. Normalmente em salas de aulas, os professores tendem a deixar os estudantes que têm dificuldades de uma necessidade, ou seja, deficientes físicos, se assim podíamos dizer, mas colocamos isso entre aspas. E calha bem que se juntam para refletir os de matemática e ciências afins numa altura em que nós estamos a desenvolver no país o processo do censo da população e da habitação, que nos poderá dizer quantos somos, onde estamos e como nós vivemos. E o censo é absolutamente estruturante, os dados que o censo produz, para todo o exercício de governação que se quer sério, que se quer responsável, mas sobretudo um exercício de governação que vai de encontro com as aspirações das pessoas. Então, realizar censo é pôr em prática a utilidade dos números. Oxalá, na reflexão que se faz essa tarde, também se passa em revista esse aspecto que é a centralidade da realização dos censos. Mas também os números, para quem tem paixão pelos números, eles nos ajudam a ir muito mais longe, mas a fazer aquilo que a ciência nos ensina, que é a possibilidade de se falsificar, a possibilidade de se validar as conclusões, os resultados de estudos que nós eventualmente produzimos. Por isso, é muito importante que as pessoas discutam, é muito importante que as pessoas repensem a metodologia de ensinar o gosto pelos números, o gosto pela matemática e ciências afins. O tema Tecnologias Assistivas e Cidadania vem trazer soluções para aqueles professores que tendem a abandonar as pessoas com debilidades na sua locomoção, na sua visão e na sua audição. E através de tecnologia ou recursos suficientes são capazes de preencher essas lacunas que afligem determinados alunos e tornar eficaz o processo de ensino-aprendizagem. Temos também tema recursos de ensino à matemática, que está a ser lecionada pelo Dr. Leonardo Pedro. É uma das grandes dificuldades, porque temos a ver que os professores normalmente construem suas apresentações com PowerPoint. PowerPoint não é recurso tecnológico para ensinar a matemática. Então trouxemos especialistas na área para tentar ensinar os professores naquilo que são recursos tecnológicos atualizados que podem preencher essas lacunas. O último tema tem a ver com a segurança cibernética. Estamos cada vez mais imbuídos num mundo de tecnologia avançada em que padrões de segurança cada vez mais são reforçados, e aqui também trouxemos o Dr. Mukwege para abordar como especialista assuntos atinentes a essa natureza. Esses três temas são aqueles que venceram num inquérito realizado pelo Núcleo de Investigador em Ciências do Lubito, e aqueles que vencem são aqui apresentados na segunda edição de Matemática e Ciências Afins. Quantos estão a participar nessa atividade? Nós temos a participar 45 licenciados, 12 mestres
e dois professores doutores que estiveram na sala. Estamos a referir Sua Excelência Senhor Administrador e professor doutor Carlos Barnabé Upindi Pacatolo. Também estamos a falar do professor doutor Zé Maria. São os ícones em termos de hierarquia acadêmica, são professores doutor, e depois temos doutorandos, mestres e licenciados. O nosso nicho são para o apoio ao ensino da matemática. Com certeza, pegando-me nas palavras da abertura de Sua Excelência, Sr. Administrador Municipal de Lobito, quando falava da descomplexificação e facilitação, é neste sentido em que nos propomos abordar aqui algumas ferramentas tecnológicas que servem de apoio para o ensino da matemática. Sabem que nós vivemos numa era tecnológica, as tecnologias servem para apoio e facilitar aquilo que é complexo, e na verdade vai ser interessante. Vamos mostrar como alguns recursos estão à nossa disposição de forma fácil para que desconstruamos este mito que muitas vezes paira na mente de muitos estudantes em relação aos números, em relação à matemática. Muita criança resiste à matemática, pensa que é difícil. O problema é das crianças ou dos professores? Nem de um nem do outro. Provavelmente, se calhar, é uma falta de pesquisa na análise dos caminhos fáceis para que aquilo que parece complexo, na verdade, seja descomplexado. Se nós tivermos em conta que normalmente os estudantes acabam por pensar que a matemática é um bicho de 7 cabeças, e muitas vezes o problema não vem, digamos, da dificuldade da matemática, mas de problemas específicos que o estudante tem. Então nós precisamos de buscar tecnologias assistivas também para ultrapassar essa insuficiência que muitas vezes os estudantes trazem. Pode dar um exemplo de como é que alguém que tenha problema de matemática, não é? Em poder assimilar esta matéria com as tecnologias assistivas a melhorar? Sim, nós normalmente não fazemos muitos diagnósticos, mas nas nossas salas de aulas nós temos estudantes que têm problemas, digamos, de dificuldades de aprendizagem que não são dificuldades de contexto, são dificuldades que vêm de ordem fisiológica, etc, etc. Então nós precisamos de tecnologias assistivas para ultrapassar essas dificuldades. Por exemplo, um estudante que é colocado no fundo da sala e não vê, ele nunca vai ter rendimento. Nós precisamos de perceber primeiro que ele não vê bem. Logicamente o professor deve fazer o possível por colocá-lo à frente da turma, não é? Mas mesmo assim ele pode ter dificuldades de visão. Então nós recorremos à tecnologia assistiva comum, que são os óculos, não é? Que é para lhe dar visão, para ele ter uma melhor aprendizagem. E essa atividade está dentro da terceira dimensão. Portanto, estamos aqui a discutir tudo aquilo que deve ser entendido para o ensino da matemática, como deve ser entendido, como os professores ensinam a matemática no âmbito dos projetos de investigação científica. E como é que um aluno deve fazer para ganhar o gosto da matemática? Bom, muitas das vezes aqui eu buscaria as palavras de Feynman, que dizia que quando nós estamos a ensinar é fundamental que um menino de 4, 5 anos perceba aquilo que nós estamos a ensinar. Significa dizer que a grande responsabilidade deve recair sempre aos professores, e porque muitas das vezes nós ensinamos conceitos que não são bem percebidos pelos alunos, porque por vezes também nós não os percebemos. Dali a necessidade de estarmos aqui, discutirmos vários conceitos, por que eles são desse jeito, o que é que faz quando eles não são percebidos, como fizemos quando não são percebidos, e trabalhar nos professores de forma continuada. Porque a matemática tem sido, os alunos encaram como um bicho de 7 cabeças. Isso é verdade, que a matemática é encarada como um bicho de 7 cabeças. Aqui também não devemos romantizar, devemos dizer que qualquer ensino requer dedicação, requer entrega, e a matemática acaba por ser um bicho de 7 cabeças, conforme tem se dito, porque ela é conectada. No entanto, quem, por exemplo, não percebe o conceito de fechamento, por exemplo, fechamento, que é um grupoide para nós, não vai perceber como é que são as operações quando eu for, por exemplo, trabalhar em módulo. Vamos supor, por exemplo, se eu estiver todo mundo sabe que 1 mais 1 é 2.
mas 1 mais 1 é 2 no sistema decimal. Se eu alterar o sistema, 1 mais 1 pode dar 0. No entanto, isto tudo parte da definição correta dos conceitos. Se o professor do ensino primário não definir de forma correta, isso pode ser um problema que o aluno vai acarretar quando cruzar com outras informações. Eu, por exemplo, ao participar, ao ver o professor Zé Maria, quem que foi meu professor em 2001, e depois ver outros professores como preleitor, se calhar fala do Leonardo Pedro, está a falar agora, todos eles mensuravam. É só para dizer que eu, pessoalmente, Hermenegildo, hoje, exatamente hoje, estou completando 18 anos de licenciatura em matemática. Então, não imagino os que estão ali a ser o preleitor, então está a ser uma coisa fantástica. De facto, é uma atividade que veio mesmo para ajudar a todos nós. Uma atividade muito importante. É uma bênção, quer dizer, é um privilégio participar nesta atividade, pois que o que está sendo aprendido aqui seria algo que passaria muito tempo para ser aprendido, mas em pouco tempo estamos a aprender esses conhecimentos todos. É uma boa coisa. Tem sido um bicho de 7 cabeças de lecionar matemática nas aulas? Para os alunos, sim. Para os alunos, eles olham para a matemática como um bicho de 7 cabeças. Cabe agora a nós, como professores, arranjarmos formas, metodologias para desfazer este bicho de 7 cabeças, para tornar mais fácil o ensino, de modo a que eles aprendam com facilidade a própria matemática. A criança normalmente tem a noção de que a matemática é muito difícil e por essa razão ela incute na mente de que não é possível ultrapassar algumas dificuldades em termos de matemática, mas sim, como professores, estamos nesta senda e sobretudo aqui neste simpósio com a pretensão de que sairmos daqui com matérias suficientes para tirar na mente da criança ou do aluno este paradigma de que matemática é muito difícil. Então estamos aqui para aprimorar mais uma vez nossos conhecimentos. Esta incógnita de que a matemática é difícil, o problema é da criança no processo de aprendizagem ou é do professor? No meu entender, é mais no professor. O professor, quando incentivar o aluno a gostar da matemática, de certa forma, o aluno vai se capacitar, vai gostar da matemática. E se mostrar ao aluno que a matemática em si é difícil, logo vai fazer com que a criança ou o aluno veja esta disciplina com dificuldades. É muito proveitoso, temos a oportunidade de ouvir e conhecer temas bastante pertinentes relacionados com a matemática. Eu acho que está a ser uma mais-valia estar aqui. Ao sair daqui, creio que terás uma outra visão do que é a matemática. Com certeza, terei sim, porque já podemos perceber ali num dos entrevistados de que a matemática abrange todo o campo, todos os campos da vida social, então não quer demais ter mais conhecimentos relacionados a ela, a matemática nesse caso.